Olá, tudo bem? Eu sou o João e sou o caçador de demônios nas horas vagas. Hoje vamos gravar um episódio sobre Devil May Cry, uma história inspirada de leve em Divina Comédia, onde só tem os nomes dos personagens, a única coisa de inspiração, e o resto é tudo criado da própria cabeça do autor. Mas bem, vamos lá. Fazer esse anime hoje da Netflix ter algum sentido. Estamos aqui com o Richard. E aí, galera, estamos aqui. Talvez hoje não seja o demônio que vai chorar. Hoje não é um demônio que vai chorar. É a gente que assistiu isso. E você também que assistiu isso e não gostou. Tenho certeza que você deve ter chorado muito no Twitter. Estamos aqui também com o Joilson. E aí, só pra constar, nada faz sentido, é tudo vaidade. Verdade, né? Às vezes o próprio roteiro não passa de uma vaidade pessoal do roteirista. Estamos aqui com o Cristiano. E aí, galera, pra você, ótimas lições nesse anime. Aprenda tudo o que pode acontecer caso você se torne um refugiado. Caralho. Boa. Até me desarmou. É a paz mundial. Gostei, essa aí foi uma agressão boa. Agredidores agredirão. Bem, então, se você estiver cansado de jogar, pause o seu jogo e nos acompanhe. Quando souberam que Devil May Cry viria ter uma adaptação atual, o que vocês pensaram, né? O que passou pela cabeça de vocês? Minha perspectiva, quando eu descobri que a Netflix ia fazer uma adaptação do Devil May Cry, e aí eu vi o trailer, né? Eu pensei, nossa, o Dante continua branco. Meu Deus, olha só que o cara reparou. Nossa. Você só não imaginava que ele ia ser coadjuvante, né? Eu só não imaginava que ele ia ser coadjuvante, mas assim, é a Netflix, né? Eu não esperava muita coisa. Pois é, Não nem eu. esperava nada, muita coisa, e eles não entregaram nada, só me ofenderam. Mas ok. Meu Deus, só me ofenderam. Se fosse possível a gente entrevistar o Dante, a primeira pergunta que eu faria a ele seria: como você se sente sendo coadjuvante na sua própria série? Ele ia falar, jackpot! Saber do seriado trouxe nostalgia. Eu pensei, pô, eu vou ver o personagem, vou lembrar de alguma coisa, né? Mas a gente vê muitas tentativas, eu acho, do estúdio de introduzir o Devil May Cry para um público novo. Contar a mesma história que a gente já conhece, mas com elementos diferentes, perspectivas diferentes, favorecendo o roteiro do jeito que eles querem contar. Não traz um personagem mais equilibrado ou mais realista, né? Eles estão aí forçando um roteiro que atenda a história. Digo isso com um spoiler, né? O Dante cai com uma arma elétrica no começo do seriado e, cara, e mais pra frente, sei lá, em todo tipo de combate, espada, explosão, e o cara não sofre nada. Assim, então, assim, poder do roteiro mais forte do que o personagem. This is the power of Sparta. Foda mesmo. Eles precisavam mostrar quanto a personagem principal é empoderada e fodona, né, velho? Mas o que eu posso também concluir com o que o Cristiano disse, tentar pegar um público novo é um problema. Porque Dante, ele não é um personagem com a temática humorística de tempos atuais. Ele é um cara, assim, dos anos 2000. Eles estão tentando público novo. Todo o mercado ele precisa tentar expandir a clientela. É isso que eles estão tentando fazer. Tem a propriedade intelectual e querem expandir a clientela. Apresenta isso para uma clientela nova e vai assistir, gastar dinheiro em cima, etc. Se der certo, deu certo. Se não der certo, deixa pra lá. Foi, né? Assim, perdeu o projeto, né? Mas eu acredito que o Dante antigo conseguiria uma clientela nova se ele fosse apresentado no desenho do jeito que ele é. Eu concordo com você, concordo. É que eu acho que tem uma teoria desse pessoal aí, que eu já vi estudando aí a criação de jogos eletrônicos, no caso, e propriedade intelectual, que diz que se você lançou o produto de um jeito, cara, muitas vezes quando você lançar o segundo, provavelmente, né, ele não será maior do que o primeiro. Ele vai pegar todo mundo do primeiro um pouquinho menos. Por isso que o pessoal não faz muita sequência de algumas coisas que não bombaram. Pode ser, mas tipo assim, é arriscado, tá ligado? Não, eu concordo com você. O cara teria que, na minha visão, né, e concordando com o teu comentário aí, o cara tinha que ter pego o Dante que a gente já conhecia e ter posto ele no anime. Deixando bem claro que o Dante do Devil May Cry 3 parece um emo. Parece um cara mais...
Tá falando a aparência dele ou o que ele faz? A aparência, o que ele faz. É assim, eu lembro vagamente, mas ele não parecia ser esse personagem cativante que temos hoje em dia, né? Pelo menos do Devil May Cry 5. Cara, ele é, só que ele é menos confiante do que o normal, por causa que é quando ele começa a ficar mais forte, né? Mas ele não é um cara emo. É só o estilo de corte de cabelo dele que na época tava famoso. Era moda naquele tempo. Eles pegaram todos os clichês que eles podiam pegar e enfiaram na série. Não explicaram nada sobre o Dante. Não explicaram nada sobre a menina lá, a Maria, né? A Lady, né? É Maria o nome dela, ele chama ela de Lady. Não explicaram exatamente como ela ficou fodona daquele jeito na pancadaria. Eles foram atacados no metrô por um demônio. E aí o pai dela surta, começa a fazer experiências que a gente não sabe exatamente qual, porque eles não contam também. E no meio desse processo o pai dela morre. E ela simplesmente sai andando da casa dela pegando fogo e não diz exatamente o que aconteceu com ela até ela ficar adulta, chegar na Darkcom. Mas assim, a gente pode supor algumas coisas, né? Mas supor não é contar. Não é contar. O pai, né, da Lady, ele é um dos antagonistas do terceiro jogo. A gente vai, assim, não é certeza absoluta, mas muito provavelmente essa série antecede os jogos. Qual que é o nome mesmo em inglês? É prequel, né? Cara, não é porque o Dante não conhecia a Lady, né? Passa a conhecer ela no terceiro jogo. Isso. Eles não se conheciam de antes. Na verdade, o que eles pegaram? Eles pegaram coisas do terceiro jogo que as pessoas que conhecem o Devil May Cry conhecem e inventaram uma coisa completamente diferente e misturou. Eles pegaram coisas... O que é relevante? Pesquisaram no Wiki. O que é relevante do Devil May Cry 3? Pegou algumas coisas, tipo... o irmão dele é relevante. O colar é relevante. A Lady é relevante. E aí colocaram numa história que o cara queria contar. Pronto, é isso, velho, que eles fizeram. Isso, cara, exatamente. Tanto que, essa parte, né, não tá na nossa pauta, mas olha essa cena no começo. Mostram o Virgílio, irmão de Dante. Virgil. Não, mas eu falo em português. Beleza. Tá bom. Mas vamos lá, levando mais a sério, João. O lance deles usar o Virgil é porque o Virgil tá no 3, velho. Eles queriam fazer um cliffhanger. Eles queriam, colocar uma coisa pra dizer assim, dá a segunda temporada, que a segunda temporada vai ser legal. Isso ou só atiça fã, porque, cara, putz, você meteu o Vigílio ali e a galera, e depois não ter um desenvolvimento, o Dante não ficar com ansiedade, putz, meu irmãozinho, ansiedade. Não, e outra coisa, eles usam a aparência que o Virgil tem, se eu não me engano, do Devil May Cry 1, velho, se eu não me engano. Que é a aparência que é aquela criatura, que uma criatura copia ele e tal, tem todo um bagulho lá do Devil May Cry 1. Mas, tipo assim, eles pegam coisas de jogos em geral, só pra fazer essas trollagens. Se você assistir com o mínimo de atenção, o episódio onde ele aparece como Virgil, os caras já praticamente entregam parte do roteiro pra você, e você não pega só se você já estiver dormindo, alguma coisa do tipo. Porque ele aparece como Virgil, e depois, quando ele captura aqueles dois soldados, que ele vai copiar um dos dois, ele pega e fala, eu só posso copiar pessoas que estão vivas. Basicamente, ele pega e fala, o Virgil tá vivo. O Virgil tá vivo. Ou pelo menos um dia já esteve, por isso que copiar parece vir adulto. Isso é verdade. Ou o roteirista também esqueceu, né? Porque não parece que, tipo assim, o único que sabe que o Virgil tá vivo é o Coelho, porque por causa do sangue daquele cavaleiro, que, pra quem não entendeu, aquele lá é o Vigílio. Ele destransforma no último episódio. Mas eles misturaram muita coisa, né, no enredo, no conjunto. Na parte do enredo, ele conta como se o irmão tivesse sido morto junto com a mãe na casa, em chamas, etc, né? Assim, ele dá os detalhes disso tudo no anime. Mas nas outras histórias que a gente vê, foi diferente. A Lady, né, a Mary, que ele encontra no anime como uma membro da Darkcom, ela era uma motoqueira que ataca o Dante tentando justificar, né, a vingança da morte da mãe no Devil May Cry 3. Então, assim, tudo realmente foi muito pincelado, componentes das outras histórias, dos quadrinhos aí, alguma coisa, e jogaram num liquidificador e fizeram anime. E ela confunde o Dante com o Virgil exatamente por eles serem irmãos gêmeos idênticos, né? Sim. Sim. Faz até sentido ela ter a confusão e tal no jogo. Ambos
tem cabelo branco e são emos, velho. Não, na verdade o Virgil, ele penteou o cabelo pra trás. O Virgil é rebeldão. Eles têm uma aparência um pouco diferente um do outro ali, mas eles são iguais, praticamente iguais. É por isso que um usa roupa azul e outro vermelha, pra gente saber diferenciar. Na verdade, a gente saberia qual que é o que a gente tá apertando os botões, né? A gente tá apertando os botões. Mas a história do anime, ela é uma nova história com os mesmos personagens, os mesmos elementos. Por exemplo, uma coisa que acho que marca muito para dar uma diferença, uma outra diferença no enredo, é o próprio pai da Lady ou da Mary, né? O pai dela, ele fez lá as pesquisas, se infectou com um elemento que ele vira vou dizer um demônio. Eles viram tipo um Nosferatu, né? É, um Nosferatu, um vampiro, uma coisa assim. Eu não sei classificar direito ali, mas ele ataca a mãe dela e acidentalmente bota fogo na casa e morre nesse incêndio. Supostamente. Supostamente morre. Na segunda temporada pode ser que ele apareça, porque talvez... E ela precisa ser... Corte rápido. É Tramontina. E ela precisa se redimir de algum jeito, né? É, porque ela traiu o Dante, né? Porra, pra ela se redimir, ela tem que morrer. Cara, eu nem falo nada, velho. Esse Dante me incomoda muito, velho, porque os poderes dele funcionam conforme o roteiro dele. Então, posso dizer muita coisa por ele, não. This is the power of Sparta. É, realmente. Mas ele é vítima do roteiro. This is the power of Sparta. Cara, ele é uma vítima do roteiro. Às vezes ele tem audição supersônica. E às vezes alguém consegue pegar ele de surpresa, praticamente colado nele, sem som nenhum, sem barulho nenhum. This is the power of Sparta. É que o Dante podia ser foda, ele só não podia ser mais foda que a Maria. This is the power of É Sparta. foda mesmo, cara. É foda. Que é o protagonista, né? Ela é a protagonista, claramente ela é a protagonista. O Dante praticamente é escada pra ela. O que deveria ser o oposto, né? Ela deveria ser escada pro Dante. O Dante não deveria nem precisar de escada. Cara, e assim, e vamos ser bem sinceros, o Cristiano, que jogou também o Devil May Cry 3, a Lady é uma excelente personagem no jogo, velho. A Lady não precisava ser modificada para deixar de ser um bom personagem. Talvez vocês não assistiram o Devil May Cry de 2007. Ela aparece lá também, é muito legal lá. Eu assisti, velho. Faz muito tempo, eu não lembro de todos os detalhes e tal. Mas ele tenta ser uma continuação do jogo. Ele tenta ser. É. Ele tem aquele, como é que é o nome? Ele tem aquele, o lugar lá, a agência dele, com o mesmo nome e tal. Inclusive, a agência dele se chama Devil May Cry. É. Né? É o nome da agência dele, o nome do Mas jogo. eles tentam, tá ligado? De certa forma, fazer uma continuação do jogo e tal. Porque o pessoal tava meio órfão, tá ligado? Lá no Japão do Devil May Cry. Mas, tipo assim, é foda, velho. Os caras trollaram forte. E se você parar pra pensar um pouquinho só, não precisa ser muito, não. O cara só precisava ter jogado o Devil May Cry 3, que ele copiou muita coisa, ele tirou muita coisa do Devil May Cry 3. É do 4 também, ele pegou os monstros, né? De vários jogos. Não, ele pegou o 3 também, ele pegou aqueles dois irmãos gêmeos lá, os dois irmãos gêmeos. É uma das melhores armas do terceiro jogo e tal. Do terceiro jogo. Ele só podia simplesmente ter pegado tudo que ele pegou ali do 3 e falado, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma adaptação de desenho do terceiro jogo. Igualzinho o Dante perderia o primeiro combate com o irmão dele, ele poderia fazer, pra o Dante ter aquele primeiro impacto de ter perdido, dele não ser tão fodão, e ele ter que fazer a escala de novo, de evolução. E seria uma história contada pela visão dos dois, onde você poderia tanto ver o Virgil fazendo os planos dele, e o Dante tentando impedir, e depois fazer aquela conexão no final. Porque é assim que é o jogo. O jogo você joga com o Virgil também. Fazendo dois núcleos, né? Dois núcleos narrativos. Com o antagonista e o protagonista. Perfeito. E teria o pai da Lady, pra poder colocar ela na história, que é um excelente vilão no jogo. Ele não é bem um vilão, né? Antagonista. O pai dela é mais vilão que o Virgil no jogo. Porque ele tá manipulando o Virgil. Ah, sim, é. Se eu olhar pra esse lado, sim. Ele tá fazendo as manipulações todinha. Ele é aquele jester, né? Isso, que tá ali só manipulando. E aí, assim, no final, o Virgil ficaria preso dentro do Makai. Teria toda a possibilidade de continuar tanto o Devil May Cry pra poder fazer uma continuação adaptando o primeiro jogo, ou fazendo uma sequel do Virgil no inferno sendo capturado pelo Mundus, velho. Ia ser massa pra caramba dele. Teria como trabalhar muito legal na história. Mas não, né? Estou optado por fazer isso aí. E é isso. Wanna know the name? Devil May Cry.
Ó, a gente pode entrar um debate sobre a Lady, né? Eu vi no Twitter que o pessoal debateu muito a aparência dela, né, dessa série, comparando, por exemplo, a série de 2007. Olha só. Meu ponto de vista sobre a Lady, ela nunca teve muita bunda e seios avantajados, né? Tipo assim, e ela aqui ela tá militar, né? No corpo militar, ela vai se vestir mais como um homem, vamos por assim dizer. Ela não vai ficar provocativa. Ela tá dentro do corpo militar, velho. Na corporação militar. Você quer que ela anda com pouca roupa? Talvez se ela desse um chute na bunda na Dark Con. Não. E depois Não, eu só queria que ela fosse a Lady do Devil May Cry 3. Como é que é? Eu só queria que ela fosse a Lady do Devil May Cry 3. Só isso. Eu queria que ela não tivesse ligado ao governo americano. Eu não queria que o vice-presidente americano fosse um extremista religioso. Não queria que o presidente dos Estados Unidos fosse uma referência ao Donald Trump. Mas eu queria nem que os Estados Unidos participassem do Devil May Cry. Simples assim. Eu já vejo um pouco diferente, né? Eu acho que, beleza, deram abertura para isso. Então que trabalhassem melhor esses núcleos narrativos. Por exemplo, o vice-presidente. Eu acho que ele não consegue ter aliados. Ele tá fácil, não construindo alianças longas e duradouras com ninguém. Ele tem uma aliança longa e duradoura com Deus. Ele não tem a intenção de construir aliados, ele tem a intenção de ter soldados fiéis, velho. Ele não quer ter amigos, ele quer ter servos. Pra você se manter uma posição de poder, se você não tiver costa quente, se você não tiver gente que, tipo assim, vai te ajudar, velho, qualquer um pode meter a faca nas costas desse cara, dar rasteira nele e tomar posição. João, ele é um fanático religioso no negócio. Ele não tá nem aí pra isso. Eles criaram um personagem improvável numa história dessa. Eles criaram um personagem que é um político que não é político. Ele tem zero de política na ficha dele, vamos dizer assim. Ele é um cara que não tem nenhum tipo de experiência política, porque sabe que pra um cara chegar no nível que ele chegou ali, o cara tem que estar, pelo menos pra lidar com... Ele poderia ser esse extremista religioso, não como personagem, na vida pessoal dele. Mas ele teria que, quando ele fosse lidar com as outras pessoas, ele teria que ser um cara esguio, doido. Ele não poderia revelar tudo que ele faz. Perfeito. E não é assim, sem contar que eles mudam ele um pedacinho. Primeiro ele é um cara de um jeito, no começo da série ali, do anime. E no final, ele já tá falando que eles querem transformar ele num vilãozinho, de certa forma. E aí eles colocam o seguinte, ele falando da Lady, ela é um cachorro que tá na coleira, blá blá blá, blá blá blá, para já fazer você começar a desgostar dele mais ainda. Eles fazem essa mecânica para dar essa trollagem. Tem um momento na série que ele fala que é ele que costura todas as alianças, né? Que o presidente, ele é só uma figura na cadeira. Então, tipo, ele tem que ter política na ficha pra fazer isso. Exatamente. Cara pálida. Mas parece não ter, porque eles tratam o presidente como se fosse um bobão, porque é uma referência ao Trump, que eles quiseram fazer ali. Até o lance dele ser exagerado demais e tal, é meio que uma parada com o Trump. E eles pegam e dão aquele vacilo de, tipo assim, esse personagem aqui vai ser o cara que vai causar o problema pra segunda temporada dar certo. Porque ele tá sendo manipulado pelo cara do Ouroboros, que vai ser o que eles querem colocar na terceira temporada. Que eu espero que não seja renovado e dê errado, pra não ter. Acho que vai ter que assistir pra fazer podcast de novo. Olha, Tomara que não, velho. Normalmente a gente nunca pega a segunda temporada, é incrível. A gente não pega continuações. Não só isso, eu espero que não tenha segunda temporada. Se o vice-presidente fosse um padre, né? Fosse um personagem que não tivesse poder político. Um padre, não. Um personagem que não tivesse poder. Você quer dizer, ele não ser um político, né? Isso, não ser um político. Você pode colocar. Ele poderia ser um membro da igreja que tem uma organização dentro da igreja que caça do mundo dele, que faz todo sentido. Porque por causa que eles foram invadidos, por causa deles terem sido invadidos, eles acionaram essa organização dentro da igreja para capturar essa criatura, doido. E talvez a Lady ter que trabalhar para uma organização que seja da igreja. Aí tudo bem, isso faria um pouquinho pela história dela. E, inclusive, ele contrata o Dante. Ele é um dos contratantes do Dante. Olha só. Poderia ser. Faria um pouco mais sentido. Faria um pouco mais. Eu acho que daria até pra manter a pegada do envolvimento do governo americano, né? Eu acho que dava até pra manter isso. Não vejo que ficou, tipo assim, esse foi o problema central, né? Não vejo que foi esse o problema. Mas, como que não foi bem trabalhado, ao meu ver,
isso acabou, né, agravando muito na hora de conseguir, assim, avaliar os pontos positivos e negativos. Tanto que é tanto negativo que você não consegue considerar os pontos positivos. Que, por exemplo, é a música. Cara, eles não conseguiram, de novo, fazer uma animação sem enfiar um cunho político ali dentro, né? Isso que é foda. Não sei se pra falar isso agora, mas aquela cena final com a música do Green Day e os caras bombardeando e aquele monte de famíliazinha de demônio lá sendo bombardeada, véi, não dá, mano. Aquilo lá não foi um político, eu rasgo meu cu com a unha. E a música literalmente falando sobre a burrice americana, velho. Mas, pessoal, tem uma parte, né, que eu acho que a Lady mandou muito bem, né? Eu acho que o protagonismo dela serviu de alguma coisa. Que foi ela ter pedido like, né? Ter pedido like desse vídeo e né, quem estiver ouvindo, compartilhar também com a família e amigos. Não, essa parte aí eu concordei com ela. Foi uma das poucas vezes que eu não falei, velho, tá fazendo uma coisa ruim de novo no anime. Não, essa parte aí eu gostei mesmo. Não foda não. Essa parte foi maneira. É isso aí. E quem não deixar o like e compartilhar, ela vai atrás de você com uma seringa e uma arma de choque. E pra evitar isso, inscreva-se. A mulher deu uma bolsada no Dante. Ai, cara, nem fala isso, velho. Ô, desgrama, doido. Não, e conseguiu sumir da vista do cara. Uma mulher com carrinho de bebê. Sumiu. Não, primeiro que fez ele virar o rosto com a pancada. Essa mulher é um Hulk, velho. This is the power of Sparta. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Ela usou o poder especial dela de mãe, velho. Se esse fosse o único ponto onde o poder do Dante variasse conforme a necessidade do roteiro, eu não falava um A nessa série. Eu falo, não, a série foi totalmente assertiva. Só teve esse ponto que eu finjo que não aconteceu. Nossa, mano, que nojo. This is the power of Sparta. O Dante da Netflix agora. Ele é um cara que, tipo assim, o mundo tá acabando e ele quer ser Ed, tá ligado? Mas basicamente isso. É o adolescente Ed, tá ligado? Eu sou diferentão, eu não me importo. Mas eu me importo, na verdade, mas eu vou fingir que eu não me importo. Mas eu não tive essa ideia do Dante. Já existiam outros personagens assim que eram carismáticos, tá ligado? Não foi o caso que eu senti do Dante. Pode ser uma impressão pessoal minha, né? Mas eu não achei que ele é um personagem que eu olhava e falava, caralho, quero ser amigo desse cara. Eu acho o Enzo mais carismático que ele. É porque você não sentiu o protagonismo dele. É porque você tava torcendo pra Lady. Torcendo pra ela quebrar uma perna e o demônio acertar uma espadada nela. Mas ela é protagonista demais pra isso acontecer. Pois é, velho. E sem falar que ela foi a única, né? A única que, tipo assim, entrou naquele covil lá de demônios, saiu sem nenhum arranhão. Matou geral, filho, envenenada. Se você for pensar bem, daqueles capirotão lá mais do núcleo principal, o Dante só matou 2. Ele só matou aquele capetão lá, escurão, e o cara de fogo, da espada de fogo. O resto foi tudo ela que detonou. E ela solou o Dante 2 vezes. E ela solou o Dante 2 vezes. Eu tava esperando uma hora que na série que iam dizer que ela também não era só humana. Cara, muito possivelmente que dentro da lore do Devil May Cry, que ela não é, tipo assim, humana comum, né? Olha os olhos dela, ela tem olho de personagem protagonista. Isso é verdade. Só que assim, até onde eu lembro, e até onde eu li no Wiki, nunca foi revelado um posicionamento quanto a isso. Ela só tem realmente aparência de personagem protagonista. Então se você tem heterocromia, já saiba que você tem possibilidade de ser um protagonista de anime e você só tá perdendo a oportunidade. Vamos então falar sobre o Coelho. Coelho, cara, o melhor, pior personagem da série. Tinha tudo para ser perfeito, muito bom, e aí no final, nossa, que desperdício. Na verdade, eu só sou um cara não compreendido que quer vingança, porque os meus amigos foram mortos por culpa dos humanos. Não, até aí é maneiro, né? Assim, essa questão deles ser mortos pelos humanos, ele ser órfão e sentir que aquela família que ele tem não é a família dele, então ele vai buscar outra família. Só que, assim, ele não tem uma coisa assim... Isso é que dá o cara... Corte rápido. É Tramontina. Isso é que dá o cara ficar lendo livro de medida. Nossa! Cara, eu já falei, doido, eu já tô cansado de vilão não ser um vilão incompreendido no final da história, doido. Eu quero um vilão do mal de novo, doido. Faz tempo que não tem vilão do mal, doido. O cara quer fazer o mal só pra fazer o mal, doido. Chega de querer fazer backstory de vilão pra você poder ficar no sentido porque o vilão sofreu, doido. Pô, velho, eu quero um vilão, doido. Um vilão com Freeza, doido. Um cara pau no cu, doido. Que quer destruir o mundo, doido. Só pra ver o mundo pegar fogo, doido. O cara ficava lendo Alice no País das Maravilhas, tem isso. Nossa. Pois é, doido. Porra, velho. Faz um vilão do mal, doido. Que tá pouco se lixando pro mundo, doido. Sei lá, tipo assim, o objetivo dele ficou meio vago no final
no final das contas. Porque, tipo, ele era um cara que a princípio queria pegar a pedra do colar lá e a espada pra abrir o portal, pra trazer o mundo, trazer o Makai junto à Terra. Até aí, beleza. Me parecia válido. Aí depois, no meio da série, ficaram um episódio inteiro, né? Que ele teve um episódio inteiro só pra ele, contando a história dele e tal, de que ele sofria abuso. Ele é a Lady. Não, tem só ele no episódio dele, praticamente. Não, ele é a Lady, pô. É verdade. Tem uns flash com ela, né? Mas a história é dele. Ele sofria abuso quando ele era criança, ele parece que foi meio que foi adotado por uma galera que abusava dele também. E aí ele sai de casa à noite e encontra um buraco que vai pro Makai e ele vai pra lá. Ele era irmão da Lady, não era? Eu tive a impressão que ele era irmão da Lady. Eu não sei, velho. Eu também fiquei com essa impressão, mas eu não tive certeza, velho. Cara, por que você teve essa impressão que ele era irmão da Lady? É porque eles são parecidos. E eles conviviam junto, parece que na mesma casa, entende? Não, gente. Oh, não, calma aí. Quando eles estão brincando lá de caça ao demônio, que... Não é ele, não. Não é ele, não. É outra criança. Na verdade é o seguinte, eles tentaram fazer uma correlação com como o mundo transforma duas pessoas que têm ideais parecidos. Isso. Pode crer. Foi isso que me confundiu. Então. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eles tentaram criar como é que fala? Uma dinâmica entre duas pessoas que têm uma história parecida, mas que tomam caminhos diferentes, por isso eles chegaram a objetivos diferentes para depois eles se encontrarem na frente. Eles fazem tipo aquela brecha, tipo, eles tomam uma decisão de que um segue em frente e o outro fica com medo, porque ele entra no portal e ela não abre a porta. Eles fazem essa diferença entre um e o outro. Isso. Mas voltando, ele vai parar lá no Makai, encontra essas famílias lá, que cuida bem dele, aceita ele de boa, mesmo ele não sendo da mesma raça deles e tal. E ele descobre que existe um tirano no lugar que fica ameaçando essas famílias e tal. E o que ele decide fazer? Ele consegue, sei lá de que jeito, criar um aparelho que ele consegue controlar as fendas onde vai abrir. Mas não faz muito sentido ele voltar pra tentar abrir o Makai pra Terra pra ter um mundo melhor pra essas famílias, se os mesmos tiranos de lá vão continuar controlando tudo, entendeu? É a diluição do poder. O poder deles vai ser diluído, tipo isso. Não sei, velho, não sei, mas mesmo assim, não faz muito sentido. Não faz. Porque essa galera que era considerada os demônios inocentes do Makai ia ser perseguido agora pelos tiranos demônios e pelos tiranos humanos. Eles iam continuar sendo vítimas. São judeus, cara. Olha só. Não, na verdade não é bem isso não. Eles tentaram pegar os refugiados que vão para os Estados Unidos, que são tratados mal. Alguém que é uma vítima de uma guerra e está sendo tratado mal. Essa é a relevância que eles colocaram. Eu tô ligado. Mas sei lá, ele é um personagem até que bem feito, um tanto quanto clichê, mas até que bem feito, mas o objetivo final dele é meio estranho, entendeu? Mas por outro lado também eu entendi, ele ficou louco, né? Ele não precisava ser vilão, ele não precisava ser vilão, ele podia realmente ser um cara tá tentando fazer só a coisa certa, pacificamente, inclusive, ressaltar aqui. Ele poderia tentar salvar as pessoas ainda, né? Ele poderia estar só resgatando pessoas igual ele estava fazendo no começo, pô. Ele deu azar naquela missão específica, por causa que o governo conseguiu, as pessoas do governo conseguiu pegar eles ali, pá. Mas ele poderia ter continuado sendo uma boa pessoa, entre aspas, né? Igual ele estava fazendo ali, e continuar resgatando as pessoas, e não chutar do pau da barraca de uma vez só. Porque tinha outros diferentes lá no mundo dele. Eles meio que tentaram falar assim, vai ser vilão agora porque tem que ser. Porque eu dei uma backstory pra ele e agora vou ter que colocar. Agora vai ter que ser assim. E não precisava, né? Não precisava ele ser o vilão. Ele podia ser só um NPC que o Dante ia encontrar no meio da aventura. Eles iam trocar uma ideia e no final ele ia pedir ajuda do Dante. Dante, ó, tem esse problema, as pessoas estão morrendo. O que a gente pode fazer? O que você pode fazer pra ajudar nós? Ou ele podia ser também só um demonião que conseguiu escapar do Makai, ficou muito tempo na Terra, ficou muito poderoso, e a intenção dele era única e exclusivamente trazer o Makai pra Terra, sem nenhuma motivação nobre. E aí eu ficaria feliz, porque ele seria um vilão. Ele estaria só tacando fogo no parquinho. Ele seria um arauto do mundos. Olha só que coisa. Vindo pra desgraçar tudo. Não precisa mais que isso. Imagina só se a Netflix faz uma série sobre Call of Cthulhu, e Cthulhu, na verdade, ele é um refugiado do plano dos deuses. Ele tá tentando refugiar na Terra. Prefiro que nem faça. Ele foi oprimido porque ele tinha 96 tentáculos no lugar de ter só 90. Então ele era diferente da raça dele. Ele é deformado, considerado retardado. E aí ele sofreu. Por isso que ele quer destruir a humanidade. Porque ele sofre igual ele. Isso, cara. Olha só que Call of Cthulhu lindo. Ah, meu Deus do céu. Eu posso ser roteirista agora.
Lovecast pode escrever roteiro pra Netflix. No final de tudo, ele só queria ser amado. Tá, vamos lá. O Enzo, né? A gente quer falar sobre o Enzo. Melhor personagem da série. Eu não achei, não. Eu só acho que mataram ele à toa. Eu não achei ele, não. Achei que ele cumpre exatamente o propósito que ele foi colocado pra fazer na série. Nisso eu concordo com você. Ele foi usado e descartado como um coadjuvante. Uma camisinha. Um coadjuvante que ele é. Tem o elo dele com o Dante, que eu também não consegui entender muito bem. Eles tinham um vínculo de amizade que eles não explicaram, né? Porque eles não explicaram porra nenhuma do Dante. Que ele ficou de segundo plano na própria série. This is the power of Sparta. É que tinha que explicar a Lady, pô. Tinha que explicar a Lady e o Coelho. Mas vamos lá, galerinha. Aparentemente, ele era um contratante do Dante, ele arrumava serviço pro Dante, mas ele tinha um apreço pelo garoto. É porque, assim, nos jogos, né, do Devil May Cry, a gente tem... o Dante tem esses contratantes, né? Por exemplo, na série de 2007 é o Morrison, que ele é um homem branco, aí no Devil May Cry 5 ele é um homem negro. Ele pegou um bronze. Mas eu não lembro que o pessoal falando sobre lacração, Devil May Cry 5. Muito possivelmente a galera nem... Quem jogou Devil May Cry 5 não deve ter visto a série também, de 2007. Não é só isso, você pegou um nome bem comum e um personagem que aparece de 10 minutos num jogo de 30 horas, não, 30 horas não, 20 horas. E um personagem sem relevância nenhuma. O meu problema é se ele pegasse o Dante e fizesse, sei lá, virar indiano. Aí eu ia achar estranho, doido. Ou Nero, ou a Lady, alguma coisa assim. Ou a mãe do Dante, na verdade, ser uma travesti. Aí ela não teria o recurso exclusivo pra poder fazer o Dante, né? A não ser que ele fosse adotado. Não, mas você tem que incluir. Como é que você vai não incluir? Tem que lembrar que foi a Capcom que fez o jogo. É um jogo japonês, né? O que vocês acharam inútil nessa série? Se vocês pudessem descartar, o que você descartaria? Vice-presidente. O vice-presidente. 8 episódios. Os 8 episódios? Válido. É uma coisa. O 8 episódios é uma coisa. Só que é um conjunto. Cristiano, o que você ia descartar? Eu acho que a parte que foi até descartada no final é aquela discussão da Mary com os refugiados de Mackay. Porque ela entrou no prédio, teve um contato com os caras, mudou de ideia de, vamos dizer assim, matar demônios para salvar refugiados. Aí o vice-presidente manda matar os caras, revogando a ordem, todo mundo obedece a ordem como máquinas, matando os demônios, né? Que eram refugiados ali, que eles estavam salvando aquelas pessoas. Pessoal matando criancinha. Então, assim, cadê o choque? Cadê a coisa a respeito disso? Não, cara, morre, ninguém fala mais nada. Não só isso, né? A Lady muda de ideia várias vezes. Mas eles matam o assunto ali e enterram 2 frases. Mulher, né, velho? Nossa. Eu odeio os demônios. Não, peraí, alguns não são tão ruins. Peraí, vou pensar bem antes de obedecer ordens. Não, você agora, de novo, você é muito perigoso pro mundo, vou te capturar. Tipo assim, a mente dela vai trabalhando em 1000 lugares diferentes pra conveniência do plot. Igual os poderes do Dante. This is the power of Sparta. Porque não teve sentido nenhum ela ter evoluído como personagem pra no final ter traído o Dante. É foda. Faz menos sentido o Dante não ter ouvido ela dar a injeção nele. Isso, faz menos sentido o Dante... Não é possível que o Dante ter caído nisso, né? Pela segunda vez. De novo, né? Pela segunda vez. Ele baixou a guarda. This is the power of Sparta. O Dante é um cara super perigoso até o plot pode dizer pra ele, você vai perder. This is the power of Sparta. Tá que o próprio governo americano, se quisesse realmente manter esse negócio protegido, eles poderiam ficar vigiando o Dante de uma distância segura e conseguir filtrar os problemas que iam acontecer com o Dante. Cara, na verdade, a gente, assim, se o governo americano fosse inteligente, eles conversavam com Dante. Dante, a gente sabe que você caça demônios. A gente sabe que você não é um doente mental. Ajuda nós.
Nós vamos te pagar um milhão por mês pra você fazer o que você sabe fazer. Já tava disposto a pagar um montão de mercenário meio inútil, por que não arriscar com um cara só? Que sabe que vai fazer o bagulho bem feito? Pelo amor de Deus, né, velho? A gente é o governo americano, vamos conversar. Depois a gente atira. É porque se eles fizessem isso, não ia ter como fazer a cena do Dante espancando os mercenários lá. Pra parecer que ia ser fodão. Falei de pegar e roubar o negócio dele. Putz, os caras vacilaram. Vacilar, é difícil de defender essa série. Véi, a Netflix é um problema, doido. Quando ela não erra na primeira, ela erra na segunda temporada. Eu tô até com medo do One Piece. Cara, assim, se eu fosse tirar, né, alguma coisa, alterasse, então eu alteraria a atuação da Dark Con. Eu mudaria mais de ofensivo para suporte. Tem um ataque de demônio, tá lá a Dark Con ajudando, né? Prestando serviço de socorro, mantendo posições. Ô, João, principalmente porque na Dark Con só uma pessoa era útil, né? Isso, só uma pessoa é útil. A lei. Os outros personagens eram só os personagens que eles colocaram lá pra talvez alguém se importar com eles, que tava assistindo, porque eles iam ser tudo mortos. Isso, nem precisava ter. O criador, o roteirista, não precisava ter se esforçado tanto pra, por exemplo, colocar uma mulher lá que é ninja, que ela tem espada nas costas e arremessa shuriken. Será que ele se esforçou? Porque eu mesmo, quando eles morreram, falei, beleza, menos personagem pra tomar o tempo de Dante. Eu já tava esperando que eles fossem morrer em algum momento. De forma violenta. Foi, sim. Mas se eu tivesse que tirar só, então, alguma coisa só, sem ser essa apelação, pra não falar que eu tô sendo injusto, eu só tiraria o Dante, então, da história. Porque ele não é o protagonista mesmo, então a história não precisaria dele. Podia ser Lady Cry, o nome do... Ele podia morrer no começo e alguém pegou o sangue dele, né? E aí a correria era pra saber com quem tava esse sangue e tomar do cara. Lady May Cry, Netflix. Pode pegar a ideia pra segunda temporada, tá? Nossa. Não vou cobrar nada. Caraca, Lady McCray. É isso que a gente tem. Aí só pra esclarecer pra galera aí, que talvez vá ouvir, não viu a série, a gente tá falando dos demônios aqui, mas os demônios do Devil May Cry não são como das mitologias comum. Eles são só uma raça diferente que vive em um universo paralelo. É isso. Sim, eles é como se fosse uma raça, não espíritos ou coisas assim, né? Eles são bem substância, né? Mas eles são malgalhos, velho. Come gente, faz a desgraceira. E não são refugiados do bem, tá? Antes que vocês... Não, mas é porque não segue assim a mitologia mais que a gente tá acostumado, né? Então, não são demônios. E sim, é um outro mundo que, por um acaso, a gente chama esse lugar de inferno e todos os habitantes ali de demônios. Eles pegaram muitas referências dos zones da cultura japonesa, velho. Possivelmente. Tem muita coisa ali. Porque tanto é que a Capcom, né, desenvolveu o jogo. Então, O que a gente aprendeu com a série Devil May Cry ou Lady May Cry? Olha, no meu ponto de vista, a série me ensinou que você pode pegar material de propriedade intelectual que já existe, inventar uma história nova com aquele material e publicar e ver o que rola. É isso. É uma cópia, então, né? Você descreveu uma cópia, né? Não é uma cópia, é o mesmo conteúdo, história nova. Como se o dono da informação, da propriedade intelectual do Drácula resolvesse escrever uma história nova. Tipo Nosferatu, mas no caso era outro autor. Mas ali ele copiou, né? Mas assim, você é o dono da história e você resolve contar uma coisa completamente nova. Vamos pegar aqui, o Maurício de Souza, a turma da Mônica, resolve contar uma história em que o Cebolinha fala direito e a Mônica usou aparelho dental. Isso me abre uma pergunta. É possível se plagiar? Tipo, eu plagio minha própria obra. É válido isso? Eu sou processado por mim mesmo? Você vai processar você mesmo? Tá certo. Não, você é o dono daquele material, né? Então você faz o que você quiser com ele. Mas deixa de ser plágio? Se você for 100% dono, você pode não se processar, mas se alguém tiver algum direitozinho razoável, já pode ter processado. Ah, sim, alguém... Se você tiver outros sócios com aquela propriedade intelectual, alguém pode falar que você fez algo que não deveria, né? Mas assim, a criatividade do pessoal saiu
nessa direção. Acho que tem gente inspirada pelos fanfiqueiros, né? Aquele pessoal que vê as coisas e escreve outros finais ou outros segmentos das obras como eles acham que deveriam ser. Aconteceu muito com a parte de Game of Thrones, quando o Martin lá não estava entregando os livros, né? Ainda não tá entregando. Hoje. Talvez nem vai entregar, que o Martin já tá velho pra cacete. Eu desconfio que o final do livro dele ficou parecido com o da série. Como grande parte do público rejeitou o final da série, ele não quis publicar isso assim. Pode ser. Mas vamos dizer aí, o cara é dono dessa propriedade intelectual, né? E ele resolve lançar um outro livro contando que os Lannisters são caloteiros e sei lá, e que o final é diferente. Pô, a história é dele, ele faz o que ele quer, né? É isso aí. O que eu aprendi é que a Netflix nunca decepciona. Não contei ironia no meu comentário. Nunca decepciona. Cara, o que eu aprendi foi que todo mundo tem um lado, né, oprimido, né, igual o coelho. É isso, cara. A gente só precisa ter um olhar mais clínico, né, uma ótica mais humanista e saber que todo mundo é humano, velho. Todo mundo. A gente tem lá deixa eu até separei aqui. Os caras também são humanos, né? Os caras, né, Peraí, vai com calma, amigo. Calma aí, paizão. Está vendo aquela neblina brilhante? Melhor você parar lá na parte que todo mundo é oprimido. João Coelho também foi oprimido e tá bom, velho. Vá com calma, amigo. Edita esse texto. Esse povo realmente existiu, é uma linha lá de... Mas aí você pegou pesado. Existiu não, velho. Existe até hoje. Eles podem só ter trocado de nome, mas a missão é a mesma. Peraí, pô, você pegou pesado, pô. Relaxa. Você tá pegando pesado demais aí. Não queremos entrar nesses meandros. Hoje em dia no Brasil estão prendendo por qualquer coisa, pô. Vai com calma. Já chega essas paradas políticas de tudo que eu tô assistindo, velho. Podcast também. Mas nós contamos com a sua edição desse comentário. João, lembra que é um cara muito de boa pra ir pra cadeia, pô. Os caras lá acabam com você, velho. E lembra que você provavelmente não vai aguentar também se você for pra cadeia. Vai virar almoço lá. Não instiga os desejos dele, não. Só pede pra ele editar o texto. Tá. Entendi. Foi mal, desculpa. Mas é isso, pessoal. A gente descobriu hoje que nem todas as criaturas da noite são vilãs e nem garotas de programa. Então, bem, a gente vai terminar o episódio por aqui. Lembre-se que o seu vizinho também pode ser um humano. Então, tenha respeito e compaixão. O podcast vai acabando por aqui e é isso aí, pessoal. Até mais. Aí, o que vocês acharam da mensagem final? Boa, né? Achei que você falou a primeira coisa que veio na sua mente, mas tá bom. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.